Olá para vocês, boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro nosso nessa série A Vida Como Ela É. E cada vez mais nós temos que entender como, né? Como ela é, como nós temos que agir para que ela se torne aquilo que ela precisa ser. Então, boa noite a vocês, boa noite àqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, boa noite a todos que ainda virão, né? Em outros horários, em outro momento, em outro fuso horário. Então, gente, é sempre para mim um momento muito especial estar aqui com vocês, né? Nós estamos aqui e eu sinto, né, pelos comentários, pelas mensagens que eu recebo, como nós estamos caminhando, é incrível, nós já estamos começando a falar uma linguagem comum, de percepção real, né, da vida. Isso faz toda a diferença, muda tanta coisa, né? Tanta coisa. E hoje nós estamos aí com um tema muito importante para esse momento, essencial, considero, que é eliminando o vício de ser você. E nós vamos aprofundar um pouquinho nessa perspectiva. Eu trago aqui algumas reflexões do Dr. Joe Dispenza e, junto com elas, eu trago a perspectiva do conhecimento iniciático, para que nós possamos ir entendendo como que a ciência e a dimensão da consciência interagem quando se trata de um conhecimento real. Tudo converge, né, para dar um suporte à evolução e à vida. Então, antes de entrar no tema, eu gostaria de convidá-los para a nossa ambientação, né? Fazer a nossa respiração e a nossa harmonização nesse momento, para que nós possamos fluir, né, com um nível de presença alinhado. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo, procurar ir alinhando nossa energia, equilibrando. Nem sempre os desafios são tão simples, mas à nossa disposição está o ininterrupto fluir da vida. E ela é sempre plena, harmônica, é sempre luz, energia. Então vamos entrar nessa fluidez, né? Fluidez da vida. Eu gostaria de pedir que vocês nesse momento pudessem colocar a coluna alinhada, né? Ereta, assim, no sentido de deixar essa conexão cérebro-espinhal fluida. Ao mesmo tempo, os ombros, né? Deixando as pernas e os braços descruzados, o abdômen liberado, né? Para que vocês possam respirar plenamente. Nós estamos num momento assim de que a respiração quaternária deve ser praticada sempre que você lembrar, a qualquer momento, porque é o que vai nos manter no pulsar das mudanças que estão acontecendo, no fluir desse caudal de energia que vai alimentar esse novo ciclo. Então, feche os olhos, mas feche sentindo. Cerrar as pálpebras e ouvir a vida pulsando dentro. Sinaliza para todo o nosso sistema que nós estamos caminhando para dentro. O infinito em nós, a saída do caos é para dentro. Então vamos inspirar profunda e suavemente. Levando a plenitude dos seus pulmões, o ar que vem com o prana do universo, prana cósmico, o mesmo, o puro prana que vem direto do sol central, do sol oculto, e sustenta toda a vida em todos os reinos. Inspira, 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 preenchendo o seu pulmão com esse prana, trazendo para dentro. Mantém uns segundos e expira, trocando com o universo de forma consciente, para que essa energia que circulou todo o seu sistema possa ser repolarizada, harmonizada,
Com o pulmão vazio, faça uma pequena pausa e coloque intenção nessa pausa que é de restabelecer a sua integridade humana divina. Então, inspira profunda e suavemente. Como tudo que existe neste mundo manifestado, a condição humana é uma criação e na ponta de toda a evolução contém toda a história de todas as eras e vidas. O ser humano é o receptáculo do porvir e de tudo que ainda pode ser construído, experimentado e que assegure a evolução de toda uma história, de todo um ciclo evolucional. Inspira profunda e suavemente, sinta-se presente, mas não olhe para quem você foi e nem para as circunstâncias que o cercam, porque elas não definem quem você é. Apenas perceba-se existindo dentro do corpo, como um pulso de consciência. Sem nome, sem sobrenome. Um caudal de energia, um fluxo contínuo de vida. Pode ser momento a momento qualificado pela sua consciência. Vamos irradiar isso para o nosso ambiente, para todos que estão aqui neste encontro, para todos que nos são caros. Que a vida, que sabe muito mais do que todos nós juntos, possa permitir uma conexão de alegria, de harmonia, de consciência da unidade e de paz. Inspira e expira. E vamos aos poucos movimentando o pescoço, fazendo um giro. Movimentando o corpo, trazendo a consciência para o aqui e para o agora, abrindo os olhos. E vamos olhar para esse tema, compreendendo a importância dele para o nosso momento coletivo e individual, eliminando o vício de ser você. Ok? Então vamos lá. Uma boa noite para todos nós, pessoas de vários lugares do mundo, daqui, que nós possamos sempre nos conectarmos com o que há de melhor uns nos outros, né? Então, como eu disse no início, essa reflexão ela tem como ponto de partida, né, algumas colocações do ponto de vista científico do Dr. Joe Dispenza, e eu vou trazendo junto para ela uma perspectiva do conhecimento iniciático. Então, vamos começar pelo começo, né? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, a gente já falou muitas vezes, nós já comentamos sobre isso, né? De que nós estamos vendo o velho ciclo, o modelo de mundo, o velho modelo de mundo, né? É a sua velha forma de pensar, de sentir, de agir, se desintegrar, se desmoronar, né? E no meio desse processo todo, o ser humano está sendo colocado em xeque, né? Está sendo colocado em xeque nos seus valores, nos seus princípios, na sua forma de entender o que é a vida, como ela funciona.
E nós estamos sendo, gente, nesse momento, testemunhas de uma gigantesca transição e transformação. É muito maior do que nós podemos imaginar. E nós somos testemunhas oculares, porque nós estamos vendo. Isso é muito importante, isso é um detalhe muito importante, porque o que a gente vê, a gente olha de volta para a gente e a gente vê para tomar consciência. O que vem à tona é para ser visto e resolvido, sempre. Seja por que motivos forem, mas se veio à tona, precisa ser tratado e resolvido. Os que despertam, as pessoas que estão nessa busca já conscientemente, né, procurando resolver dentro de si essas equações que vão batendo a porta numa perspectiva diferente, começam já a enxergar a realidade dentro de uma outra perspectiva, né? Um pouco além das aparências, daquilo que quiseram contar para nós, daquilo que quiseram nos fazer acreditar como sendo verdade, né? Mas ao mesmo tempo em que nós vamos despertando e olhando para as coisas, nós também somos sacudidos diariamente na nossa fé e na nossa esperança de um mundo melhor, se possível, né? Porque a nossa esperança ela está sendo diariamente corrompida pelos eventos que a mídia nos traz, pelo teatro dos horrores que batem à nossa porta o tempo todo. Então, nós já dispomos hoje no mundo conhecimento suficiente para fazer, como diz o outro, parar tudo e começar com esse novo conhecimento de uma outra forma. E esse conhecimento suficiente que já está disponível aí para a humanidade, ele nos permite elevar o patamar da humanidade bem mais acima do que está. E a pergunta é por que nós não fazemos isso? O que está nos impedindo de usar todo esse imenso, mas imenso universo de conhecimentos e de informações que estão aí expostas, né, para todos nós, mesmo que de forma caótica ou fragmentada, um fala uma coisa, outro fala outra, um pedaço aqui, outro pedaço ali. Por que nós não fazemos o que nós precisamos fazer? O que nos impede, né? O que nos impede, de fato, de fazer essa mudança, esse salto acontecer de forma coletiva? Então, a resposta só tem um lugar para ela sair, gente. Não adianta você falar, o governo, é não sei o quê, é isso, é o dinheiro, é a não sei... Não, a única resposta está dentro de nós. Mas está dentro de nós para valer. Eu digo para vocês porque é o seguinte, se nós estivéssemos trabalhando coesivamente, né, no sentido da coexistência, em prol da nossa evolução coletiva, a humanidade, não teria grupo nenhum capaz de impedir a nossa evolução. Se todos os seres humanos, por exemplo, resolvessem aqui na face da Terra parar de pagar imposto, por exemplo, um exemplo, o que seria dos grupos de poder que usam esses valores? Não? Mas nós não temos essa unidade, porque nós temos muitas crenças limitantes, nós somos fragmentados com meias verdades, criaram crenças, religiões, culturas, tudo para que a humanidade não pudesse se perceber como uma coisa só, né? Então, nós estamos bioquimicamente, eu quero reforçar isso aqui, bioquimicamente viciados. Em quê? Nesse padrão. Nós estamos viciados no padrão fragmentado da nossa existência. Nós estamos bioquimicamente viciados a uma série de sinapses que acontecem dentro da nossa mente, do nosso corpo, a responder às coisas que chegam até nós de uma mesma forma que nos foi trazida por modelos mentais, né?
de culturas, de crenças, de forças anímicas, né, que estão aí espalhadas nos grupos do velho ciclo, desse que já está morrendo, desse que olha a vida e fala que a desigualdade, as injustiças, a doença, a dor, são coisas normais, né? E não são. Então, nós estamos com os sentidos anestesiados. Os nossos sentidos, todos eles, os 5, visão, audição, anestesiados. Eles são os... O que são os 5 sentidos, né, gente? Eles são os instrumentos através da qual a mente concreta, racional, colhe impressões do mundo externo para analisar e tomar suas decisões internas, né? Então, é uma anestesia dos sentidos que foi criada ao longo de civilizações. A gente precisa entender isso, para ter humildade, para saber que, eu não, todo mundo. Não tem ninguém de fora. Nós todos temos vários aspectos em nós que está anestesiado, bioquimicamente falando, que é uma anestesia do nosso potencial criativo, porque o potencial criativo do ser humano, ele está na sua plenitude no aqui e no agora, sem essas limitações, onde você se percebe como parte real de algo muito maior, de uma extensão de conceito do que é a vida muito maior, né? Então, nós estamos o tempo todo abalados, né, no nosso ânimo de fazer mudanças, de ir atrás de alguma coisa, de querer mudar alguma coisa, porque o nosso potencial criativo está sofrendo de uma anestesia bioquímica, de um padrão de comportamento. E isso nos leva a um comodismo, nos faz relutar muitas vezes, né, em dar espaço ao novo. O que é o novo? São as novas percepções da realidade, que estão numa dimensão de uma mente mais abstrata, mais transcendente, né? Não enxergar o sol atrás das nuvens, né? Não faz com que o sol não exista, né? Ele só está coberto de nuvens. Então, nós temos várias realidades maiores do que a gente está habitualmente considerando como sendo realidade, que formam esses novos conceitos, né? Conceitos transcendentes, ou a compreensão da mecânica invisível da vida, que é o que a gente faz aqui agora. Nós estamos compreendendo essa mecânica, como fazer, né? Então, o que ocorre é que esses novos conceitos que estão emergindo, né, por todos os cantos do planeta, ou seja, é uma coisa da humanidade mesmo, essas novas percepções da realidade, que vai integrando o racional com o intuicional, o físico com o quântico, não importa a nomenclatura que se usa, isso nos possibilita alcançar uma mestria que ainda a gente não experimentou. Uma mestria, e a gente passa a ser o que? O próprio alquimista da nossa vida e o senhor da nossa existência, né? Então, nós somos os protagonistas, absolutamente, nós estamos fazendo história. Essa história será contada. Esse momento da humanidade vai ser batizado um dia, vai ter um nome na história. Na época éramos nós os protagonistas, né? É que a gente não tem o distanciamento histórico para entender isso. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque nós estamos mergulhados no oceano da mudança, né? Então, nós somos o protagonista de uma mudança multidimensional e oceânica, no sentido de que ela envolve tudo, né? Toda a vida. Não é só uma pequena parte, ou isso aqui, ou aquilo, é tudo. Então, é algo que emerge em nós as forças do que nós chamamos de novo mundo, né? As forças do novo mundo é inaugurado dentro das novas pessoas. E quem são essas novas pessoas? Essas são as pessoas, nós, que nos tornaremos novos.
Por conta do quê? De uma decisão que cada um agora pode tomar nesse momento, de manifestar no seu dia a dia uma nova realidade sobre si mesmo. Essa é a única decisão a ser tomada nesse momento. Decidir sobre você, sobre o que você vai fazer com as informações que você tem, com o conhecimento que você tem, com os sentimentos, com a sua compreensão da vida. Essa decisão ninguém pode tomar por ninguém, é você sobre você. E o que você vai inovar então? Qual que vai ser o novo? Né? O que nós estamos inovando quando a gente se torna aberto a essa nova dimensão de nós mesmos? É como se a gente estivesse grávidos. Estamos grávidos de nós mesmos. Nós estamos dando a luz a uma nova dimensão daquilo que nós somos. Então, o que está precisando ser inovado, e eu já disse isso aqui várias vezes, é o contexto de alma, não é do espírito. O físico é uma consequência. Ele ajuda, se você souber alimentar bem, exercitar bem, cuidar da vida no físico, ele pode ajudar, porque ele é um sustentáculo, né? Mas o que precisa, o que vai ser remexido, o que está sendo provocado, o que está sendo, sabe, totalmente movimentado agora, é o conteúdo, é o contexto da nossa alma. É isso que está sendo mexido nesse momento. E esse contexto de alma inclui o quê? Os nossos pensamentos, a nossa mente racional e lógica, com o conhecimento que se mistura a ela, que a gente busca, acadêmico, etc. e tal. E também nós temos as nossas emoções, principalmente as emoções menos conscientes, as emoções de frequências mais densas, né? As emoções primárias, né? Então, essas emoções juntadas às experiências, né, que estão ligadas a pensamento, sentimento e experiência, constituem o quê? O ambiente da nossa alma. Essa é a nossa atmosfera pessoal. Esse é o nosso campo eletromagnético, é o que a gente atrai para resolver o que está na alma. Muitas vezes a gente não atrai o que a gente merece, a gente atrai o que a gente precisa para resolver coisas, né? Então, essa mente na alma, esse contexto, essa atmosfera da alma, que é constituída por conglomerados de elementais que foram formas de pensamento que nós criamos e alimentamos com a nossa vida, de crenças, de traumas, etc. e tal, tudo isso a nossa alma é a responsável pelo quê? Pela nossa personalidade. Personar é por onde o som passa. E que som que passa? É o som dos ruídos, dos pensamentos, dos sentimentos que habitam a nossa alma. Então, a nossa personalidade é a frequência, é a vibração que por nós passa irradiando para o mundo. Essa é a sua personalidade, né? Então, ela também, a alma, é responsável pelo nosso caráter. E eu vou dizer por quê. Porque caráter na origem, quando tinham os escultores na Grécia, você cavava, né, com a ferramenta o caminho por onde a imagem seria impressa, né, por onde aquilo ia passar para criar o caractere, né, de uma determinada obra de arte. O caráter é por onde ia fluir, né, as cores para poder aquilo ser impresso. Então, nós temos o rio da vida fluindo em nós, as nossas impressões do mundo espiritual, a nossa intuição, a nossa maravilhosa no mundo do búdico, causal, átmico, a mente abstrata que percebe outras dimensões de realidade, querendo permear aquela mente racional, pequenininha, limitada por uma percepção pequena das coisas, né, tridimensional, para poder trazer e permear a nossa alma, esse fluxo que vem de cima, ele vai encontrar os obstáculos que a alma cria. E aí, quanto mais fluido vem toda a nossa conexão com a nossa sabedoria divina, etc e tal, mais reto caráter você tem. Porque essa energia flui e traz consciência a isso que em nós, na nossa alma, não tem consciência.
Então, a intuição, a sabedoria divina, a consciência, né, a presença do eu divino pode conversar e dialogar com essa parte nossa que não está em alinhamento, que não está totalmente consciente e que nos devora, né? Então, o nosso caráter, quando há muitos desvios e essa energia não chega até a nossa vida diária, nós temos desvios de caráter. Então a nossa consciência falha, a nossa ética fica colocada em xeque, a nossa honestidade, o nosso equilíbrio, porque isso tudo são traços de caráter, de características, de o quanto a sua consciência divina consegue permear a sua alma. E essa alma também é responsável por permitir que essa inteligência superior possa dar consciência ao que está aqui. E quando isso não acontece, né? Então, se essas questões, se a nossa persona, o nosso caráter, a nossa inteligência superior não consegue descer ao nível da vida diária, a alma ela passa a ser a responsável a partir daí por todas as nossas decisões. Então, as nossas emoções mais densas, os nossos pensamentos assim repetitivos de que outros puseram na nossa cabeça e etc e tal, ficam ali, ó, rodando, né, conversando com a gente, comendo a gente. Não, mas fulano falou isso, não sei o que, tá certo, não sei o que. E a gente fica buscando uma série de meias verdades para poder justificar ações indevidas, muitas vezes, né? Então, gente, o que a ciência hoje já nos mostra é que numa situação, porque todos nós, olha, a maioria de nós, a grande maioria, vou dizer, afirmar que é todo mundo, né? Mas a grande maioria de nós já viveu ou está vivendo uma experiência traumática, né? Seja do ponto de vista físico, de lesões acidentais, etc e tal, ou do ponto de vista emocional. E essas experiências traumáticas, elas têm um reflexo na nossa vida diária. Então, quando a gente passa por um trauma, a ciência já mostra que, por exemplo, numa lesão cerebral física, as pessoas ficam mais tristes, elas ficam menos sábias, elas ficam bem-sucedidas, elas ficam menos bem-sucedidas, perdão, elas ficam mais doentes, elas ficam mais pobres de espírito e elas têm menos prosperidade, né? E diante de alegrias, né, de lembranças e de memórias felizes, plenas, né, as pessoas ficam mais saudáveis, elas ficam mais sábias, elas ficam mais criativas, elas ficam mais prósperas. Então a pergunta é: o que nos ajuda a evoluir mais? São os traumas, as dores ou a harmonia e a alegria? Tá óbvio, né? Tá óbvio. Então, a mídia, o que ela se incumbe de fazer? A trazer as toxinas emocionais muito similares a esses traumas todos, alimentando, né, com mini traumas diários, com cenas de violência, com histórias, né, de muita traição, muita toxina, muita coisa, esses filmes, essas novelas, essas coisas todas, trazendo o quê? Banalização da vida, banalização da tragédia, das coisas. As pessoas perderam a noção, né? Fica nesse niilismo, onde tudo é nada, tudo é normal e não é, né? Então, essa banalização da vida. E ela se incumbe de ficar nos alimentando com isso, né? Então, a primeira decisão sobre nós é com o que nós vamos nos alimentar. E tudo alimenta. Olho alimenta, ouvido alimenta, nariz alimenta, boca alimenta, tato alimenta, né? Leitura alimenta, tudo come, tudo se alimenta, certo? Então, gente, o que nós precisamos fazer? Tomar decisões. Primeiro, como é que eu vou me alimentar? Hoje, eu quero deixar isso aqui para todo mundo ficar vibrando nisso. Hoje, né, eu só tenho vida para um dia. Eu sempre falei aqui, um dia é uma vida inteira. Você nasce de manhã e dá uma morridinha de noite.
todo o prana que você recebe para sustentar a vida hoje, ele deve ser qualificado, direcionado de forma consciente. Porque você só tem vida para hoje. Ninguém assegura que você vai acordar amanhã, abrir os olhos e continuar neste corpo físico. E ontem já deixou de existir. Então, todos nós temos uma cota de vida para hoje. Então, nós temos que pensar e tomar decisão como que nós podemos usar a energia que nos é confiada dia a dia, né, a cota para hoje, para tomar decisões que vão promover o quê? Remover essas toxinas que estão em nós, esses traumas, colocando o quê? Abrindo condições e espaço para que o nosso potencial de cura interno possa vir à tona. Porque a cura está dentro de nós. Lembre que eu disse no início da nossa harmonização que é a cura, que a saída do caos é para dentro, não é para fora. Certo? A ascensão é para dentro, não é para cima. Expansão de consciência é para dentro, não é para fora. Expandir para dentro é percepção, é experiência, é adquirir mais e mais mestria dos sentidos, né? Então, diante dessa situação toda, trazendo aqui uma experiência que é citada pelo Dr. Joe Dispenza, ele fala o seguinte: existe hoje uma tecnologia que chama SPECT, que é uma tomografia computadorizada, só que não é a que a gente comum que a gente conhece. Ela é feita por emissão de fóton único. E o que ela tem é ela examina o fluxo sanguíneo de acordo com as atividades da pessoa. Olha que coisa interessante. Então, eles perceberam que lesão, por exemplo, cerebral pode arruinar a vida de uma pessoa, que o álcool, ele mostra danos significativos. Então, as pessoas ligadas ao álcool têm que ficar alerta. Diversos medicamentos que para ansiedade, para depressão, para essas doenças, essas coisas todas, também são extremamente perigosos. Alguns esportes para as crianças, eles não são uma boa ideia, certo? Porque podem criar algumas lesões significativas para o fluir. E, ao mesmo tempo, se verificou que nós podemos literalmente, mas podemos mesmo, gente, literalmente mudar esses hábitos e esses vícios adotando práticas saudáveis, coisas simples, coisas simples. Atenção, não tem que ter dinheiro para comprar coisa muito cara, nada, não tem nada de tecnologia, não, é simples. Claro que a vida tem que ser, ela pode ser complexa, mas ela é simples, ela não é simplória, é simples, né? Então, se nós começarmos a adotar práticas simples, como respiração consciente, tá caminhando, em vez de ficar ouvindo aquelas confusões, botar aqueles negócios no ouvido, não, respira, uma consciência da respiração e faz a caminhada respirando quaternariamente, né? Se você fazer meditação, claro que é importante meditar. Foi retirado, principalmente na vida ocidental, o espaço da contemplação, que é olhar sem pensar, sentindo, observando, vibrando com a realidade, né? Então, tem várias práticas e pode desmistificar essa coisa de meditação também, viu? O ser humano já nasceu sabendo, é só relembrar, certo? A outra coisa que nós temos é o contato com a natureza, extremamente importante nesse momento, gente, extremamente importante ter contato com a natureza, certo? Porque a natureza, ela tem uma sabedoria e uma resposta que atinge vários caminhos importantes por onde a nossa energia passa, que é o sistema neurovegetativo, que vem do reino da natureza, do reino vegetal, certo? Então,
A meditação, nesses exames que foram feitos, a meditação mostra o quê? O maior fluxo sanguíneo para o lobo frontal, que é onde nós temos o quê? Lucidez, clareza, capacidade de decisão, entendeu? Esse córtex cerebral frontal, né? O fluxo sanguíneo vem para cá quando você está numa dessas atividades. E isso facilita. E aí ele traz uma frase, que é até um livro, né? Ele fala o seguinte: o maior vício a ser mudado, o maior hábito ou vício a ser mudado no mundo, né, para cada um de nós, é o vício e o hábito de ser quem somos. Porque nós fomos completamente anestesiados nos sentidos mais profundos do que somos nós. Então, é uma coisa interessante isso, porque é exatamente na coragem, a primeira decisão a tomar, eu vou mudar o vício de ser quem eu penso que eu sou. Um ser humano, cheio de limitação, cheio de problema, não, eu sou um ser humano divino. Eu tenho potencialidades que eu nunca experimentei, certo? Então é muito importante nós termos, né, essa compreensão da mecânica invisível, entender como essas coisas se conectam com a nossa realidade, porque, sabe, gente, uma coisa que me deixa às vezes assim angustiada é que no nosso caminho aqui, na nossa comunidade, nas coisas, nós estamos trazendo o conhecimento iniciático da forma mais clara, mais assim, fácil, entre aspas, possível das pessoas poderem compreender, porque ali está o tesouro, o conhecimento que vai te permitir trocar de software, de trocar a sua maneira de olhar para a vida, de mudar a sua perspectiva de realidade, de ampliar a sua interação entre o humano e o divino, a permitir que o influxo dessa sabedoria divina possa estar diariamente em equilíbrio com as suas atividades, né? Então, eu queria entender o seguinte, queria que você soubesse o seguinte, que nós, às vezes eu coloco ali nos nossos cursos, nos nossos workshops, nas nossas práticas simples, que as pessoas às vezes não são nem capazes de perceber que aquilo é uma prática, né? Porque as pessoas são tão acostumadas que isso vem assim na mão delas, assim, de uma forma, tem que fazer isso com método, não sei o quê. Tão pouco criativo o processo, a abstração de um conhecimento para que você coloque em prática. Então, as pessoas nem sempre entendem que a filosofia, ou seja, o conhecimento, quando ele é compreendido, entendido, incorporado, aplicado, ele gera mudanças. É a única forma de gerar mudança, que é uma informação, um conhecimento com significado. Não tem outro, né? Então, o outra coisa importante é nós precisamos abrir para como saber, importantíssimo, acessar o conhecimento, entender o que o conhecimento vai chegar para você. Quando você está aberto, você começa a atrair. Você cria o seu campo, a sua atmosfera na sua alma, e aquilo que é o seu, vamos dizer, seu foco de interesse é onde a sua energia vai. E se é onde a sua energia estiver vibrando, ela vai atrair aquilo que você está buscando, né? Isso é o nosso magnetismo, né? Então, nós precisamos o quê? Abrir para saber coisas que não estão nos currículos escolares, não estão nas academias, entendeu? Porque não é interesse daqueles que disputam o controle da humanidade. Então, é importante abrir para saber e abrir para saber como, que é o como a mecânica invisível funciona. Não adianta eu saber sobre os chakras, eu tenho que saber como surgiram os chakras, como que a energia chega para os chakras, como que dos chakras, ela vai para o corpo, como ela se distribui. A gente precisa entender. A gente precisa entender o que é prana. Tem o prana, tá? Mas o que é o prana? De onde ele vem? Como ele pulsa? Como ele chega? Né? Como é feito tudo isso? Então, se nós não sabemos, não temos o conhecimento, não tem como saber como. Porque saber como é quando, uma vez compreendido, a gente começa a fazer uso. Repetidamente. Por quê? Nós estamos viciados bioquimicamente em atividades mentais, físicas do velho paradigma
do que é a realidade. Então, as coisas novas, a gente precisa ter essa humildade, essa paciência, essa decisão de perseverar e todo dia ir fazendo. Essa semana eu vou trabalhar nisso, tac, 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 vai a semana toda, certo? Porque precisa, né? Então, assim, nós precisamos abrir para as coisas, para entender como elas são. E como a experiência, gente. O saber é adquirir informação, né? O saber, saber só também não basta, porque o conhecimento numa prateleira não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, é do nível do filósofo, do saber é a causa e efeito das coisas, para poder ter o entendimento, absorver, entender o conhecimento. Aí depois nós vamos saber como, que é a prática constante, é a decisão de eu vou caminhar de forma diferente, não importa. Acordei hoje, pronto. O que eu vou fazer diferente hoje que eu já consegui compreender e eu vou aplicar? É assim, né? Amanhã, de novo, essa mesma coisa, até aquilo virar ser incorporado. Então, quando você está na prática constante, você é um iniciado, não é um terminado, entendeu? Então, é você fazer e obter várias experiências repetidamente, criando o hábito, criando um novo jeito de estar no mundo, sendo um novo você. E quando você consegue entender o conhecimento novo, aplicar, se tornar um iniciado na prática dele, na transformação da sua forma de interagir com a vida e de perceber a realidade, você vai entrar no mundo do quê? Da incorporação disso, vai se tornar o quê? Um sábio, né? A dimensão da sabedoria. Então, é a incorporação do saber. Você já repetiu, ele já foi incorporado, então ele passa a ser algo natural. Você começa a trabalhar com ele de forma natural, que ele passa a ser igual você todo dia, toma banho, come, não sei o quê, ele passa a fazer parte da sua existência. Então, é uma habilidade que foi incorporada e que é de uma nova dimensão. E isso nos torna as novas pessoas, as pessoas que vieram para mudar a realidade. Essas são as novas pessoas, as que têm a coragem, a decisão de mudar sobre si mesmo, né? Então, isso é importante. Mas tem um outro ponto que eu queria lembrar, que é o seguinte: as pessoas, de um modo geral, elas estão vivendo de uma forma tão, assim, anestesiadas, né? Numa grande forma. Às vezes a gente tem que estar alerta, porque às vezes a gente mesmo está fazendo isso, não percebe. Que elas ficam o tempo todo esperando permissão, literalmente permissão, de uma ciência, de uma suposta ciência que já foi totalmente corrompida aí na mídia, para que ela possa experimentar algo novo. Ah, não, a ciência não sei o que, porque diz. Ou então ela acredita tanto nessa ciência corrompida que está aí, que ela transforma essa ciência em religião, né? E quando ela faz isso, o que vai acontecer? Ela só faz o que os outros que propagam essa ciência corrompida mandam ela fazer. E aí ela passa a ser o quê? Um zumbi do sistema, né? Aquele que não sabe nem o que está fazendo, nem quem é, nem como é, nem como funciona. Então essa pessoa, ela não tem condição, não tem condição. Estou vendo aqui, ó, gente, que maravilha, ó. Nós estamos vendo aqui, ó, lives de pessoas de Manaus, etc e tal. Muitas pessoas de vários lugares, Rio de Janeiro, que bom. É bom ver. Nos fala de conversas com nossas células. Sim, nós temos as nossas células. A gente pode conversar não é só com elas, não, é com tudo. Quando você descobre a mecânica invisível da vida, quando chegou na célula, nossa senhora, ela já chegou lá consciente, né? Então, gente, é o seguinte: decisão. Decisão é uma palavra que quer dizer sem cisão. É quando você consegue integrar sua percepção do todo. Quanto mais dados, quanto mais informação completa, quanto mais você compreende o todo, as sutilezas envolvidas, maior a sua capacidade de decidir, né? De fazer uma escolha consciente. Então, decidir é literalmente praticar uma coisa chamada força de vontade. Porque a nossa intuição e o nosso ser divino, nosso espírito precisa de pessoas que tenham força de vontade, né? Que é o seguinte, é você falar não, é você saber
que a sua consciência maior, ela é mais poderosa do que os seus desejos, seus instintos e suas emoções menores. Então, essa força de vontade, para poder você ter coragem para sair da caixa, coragem para ser diferente, coragem para ser um novo você. E isso, gente, repetidamente. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente repete, você faz uma coisa diferente hoje, amanhã você torna a fazer, hoje de noite você faz de novo, amanhã mais, o que vai acontecendo? As conexões neurais cerebrais e do corpo inteiro, né? O que ocorre? Elas começam os circuitos começam a atuar de forma diferente, cria novos circuitos, porque é uma nova forma de usar a energia da vida. E nessa formação desses novos circuitos cerebrais, que na verdade são novos circuitos para fluir o prana, né? A consciência, a inteligência cósmica que tem o prana, eles começam a encontrar novos caminhos para chegar ao nosso corpo. E aí isso nos fortalece ao ponto de que, se ocorrer alguma situação, eu falo que são os escorregões, né, os altos e baixos, às vezes, que a gente ainda não está ali o tempo todo já totalmente nessa outra esfera de percepção. Se acontecer uma fraqueza, um momento de fraqueza, nós não vamos desistir da decisão. A gente vai levantar e continuar de novo, porque nossos circuitos foram fortalecidos pela repetição de um novo jeito de estar no mundo. Então, o poder de examinar as nossas convicções, né? Essas convicções que foram plantadas na nossa história, não tem condicionamento de crenças, de religião, de cultura, de medicina, de educação, de relacionamento consigo mesmo, de relacionamento com os outros, de relacionamento com o ambiente. Lembrar que o ambiente nada mais é do que reinos, né, que nos proporcionam a própria existência, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Saber o que cada um representa no processo evolucional. Não é simplesmente manter o ambiente limpo, não poluir, isso é muito pouco ainda, muito superficial, né? Então é importante, mas não resolve, porque não tem a causa por trás, né? Então, quando a gente começa a examinar essas nossas convicções, mesmo, toma a decisão e examina, né? O que acontece? A gente começa a trocar, né, os modelos antigos, limitados, pelos modelos eternos. A gente começa a mudar por aquilo que não muda, aquilo que é eterno, aquilo que é da vida verdadeira, não da vida que a gente criou, mas da vida como um todo. Quando a gente se alinha com as leis da vida, com a lei cósmica, com a lei da existência, que é imutável, é só aí e só aí que a gente adquire sustentabilidade, porque é o que nos sustenta, né? Então, uma coisa muito importante é o desafio que isso representa. Sabe por quê? Vou dizer para vocês, gente. Por que muita gente não decide e por que muita gente desanima, desiste? Porque é um desafio gigante, no sentido de que nós estamos com modelos que foram bioquimicamente incorporados às nossas células, estão acostumadas a se reproduzir dentro de um padrão de compreensão da existência que já está ultrapassado, está viciado. Então, abandonar isso que já é familiar, que a gente já está ali, já dominou, né? Muitas vezes a gente sente como se a gente estivesse nadando contra a correnteza sozinho. Eu vejo isso, muitas pessoas falando isso. Né? As pessoas falam, nossa, eu estou sozinha na minha família, ninguém me entende, não sei o quê, não sei o quê. Isso é porque você se sente como se você estivesse nadando. E é desconfortável, né, gente? É muito desconfortável você nadar contra a correnteza. Mas tem uma coisa que diz o seguinte: quando você abraça, toma a decisão, né, do caminho de um iniciado, daquele que vai aplicar a consciência de fato, no início tem um preço, que é a gente, para alcançar essa paz do caminho, né? Porque a nossa paz interior, ela chega quando a gente sente que nós colocamos os dois pés no caminho que assegura a nossa evolução. Ela está nesse movimento. A paz vem desse movimento. Então, quando nós estamos buscando essa paz e entramos no caminho, a gente encontra uma série de situações e uma delas é despedir-se
muitas despedidas, muitas rupturas acontecem, né? E aí a gente tem que enfrentar. Nós também encaramos, são rupturas dentro da gente, rupturas fora, pessoas, ambientes, lugares, condições, coisas, situações. A gente acaba rompendo. Rompendo porque a gente não consegue mais sustentar com a nossa vida aquilo, né? Aquele nível de frequência e de manifestação. Então, as pessoas se sentem desconfortáveis, porque nós, principalmente aqueles mais próximos, que estão mais próximos da gente, porque lembrem-se que é no seio da família, porque ela é uma unidade evolucional kármica, é onde as nossas sombras mais emergem e a nossa luz também. Onde nós temos o potencial de expor tudo, onde nós temos o potencial de sermos provocados naquilo que nós precisamos evoluir e também onde nós podemos ajudar os outros naquilo que a gente tem de bom para contribuir e fazer assim a nossa caminhada. Por isso que a gente escolhe as famílias, né, para vir. Mas o que normalmente ocorre é que quando a gente começa a fazer esse movimento, são aqueles mais próximos que vão ridicularizar, tentar tirar a nossa credibilidade, que vão fazer crueldades com ofensas imensas, né? Vão marginalizar, deixar a gente à margem da família, vão se opor, muitas vezes até nos denegrir. Mas é o preço que nós vamos pagar temporariamente para fazer essa travessia. A travessia de um modelo evolucional ultrapassado que vai a cada dia piorar, e todos esses que são os nossos caros e próximos, um dia vão se deparar com isso, mais cedo ou mais tarde, e aí vão reconhecer o que a gente viveu. Pode ser que a gente nem esteja mais aqui, mas vai se dar, é inevitável, o caminho evolucional é inexorável, né? Então, a gente se pergunta, meu Deus, para enfrentar tudo isso, como é que eu posso estar disposto a encarar essa correnteza aí, né? Contrária, em nome de algo, ou seja, em nome de uma percepção de uma realidade, de uma mente que já é abstrata, né? E que está tendo que lidar com uma mente que só racional, que só entende a realidade através dos 5 sentidos, né? Então, e ainda de forma embotada, porque os 5 sentidos também podem expandir, né? Então, como é que nós podemos abraçar essa decisão? Como é que a gente pode abarcar esse desafio, né? Como é que nós podemos lidar com a circunstância quando existe algo já vivo dentro de nós, na nossa mente abstrata? Está vivo, mas a gente não consegue fazer o outro enxergar, né? Porque ele ainda está numa outra frequência de percepção, né? Então, numa outra dimensão de realidade. Então, quantas pessoas ao longo da história da humanidade sofreram absurdos abusos, foram até mortas, pedrejadas, outras, né? Nós conhecemos aí na história os grandes ícones, os avatares e tudo mais, que sofreram, nossa, torturas, né? E depois foram reconhecidas como gênios, né? Então nós precisamos ser corajosos agora, gente. Sabe por quê? Ninguém vai nos salvar do que aí está. Está na mão da humanidade o seu destino. É a hora da nossa. Nós estamos em treinamento de hierarquia espiritual, nós estamos deixando de ser o homo espinha do sistema cérebro-espinhal para nos tornarmos o homem endócrino. O homem endócrino é o sistema de órgãos que está em desenvolvimento, que é o que nos difere de um avatar. O estado do sistema endócrino de um ser humano comum e o estado de um sistema endócrino de um avatar é o que nos difere. E nós estamos migrando para esse desenvolvimento. Entender? Por isso que eu fiz aquele curso extremamente importante do poder oculto das glândulas. Então, nós podemos mudar na alegria e na harmonia de forma muito melhor do que na dor e nos traumas. Concordam comigo? Então, por que a gente fica esperando crise? E quanto a isso? Por que a gente fica esperando crise? Todas as pessoas, esse é um modelo do velho, gente. As pessoas esperam chegar no máximo da dor,
espera uma relação chegar no máximo de um desgaste, espera uma situação chegar no máximo da tensão, ou quando acontece uma ruptura, ou quando tem um trauma, ou quando tem uma dor muito grande, para poder tentar resolver. Isso é um modelo velho. Nós precisamos ter coragem de mudar antes de ter crise. A gente tem que surfar antes da onda quebrar, né? Então, nós precisamos encarar, saber que nós temos condições de fazer mudanças e não precisamos gerar crises para fazer isso, né? A gente precisa ter coragem, tomar decisões, porque todas essas mudanças, elas vão gerar uma coisa chamada desconforto, desconforto do desconhecido, mas vai passar. E se você não gerar e não fizer a mudança, o desconforto vai ser crescente em outras coisas da sua vida. Então não adianta fugir do desconforto, não adianta fugir do desconhecido, não adianta fugir da evolução. Ela vai bater na sua porta. Não espere chegar num nível em que você está completamente abalado e não sei o que, não. Decida agora. Eu vou assumir a minha identidade humano-divino. Ah, mas está acontecendo isso aqui com a minha família. Tem dor, tem, mas lembra, você só tem energia para hoje. Não tem para mais nenhum dia. Olha o que você vai fazer com ela, o quanto você vai alimentar. E o que você está alimentando. O maior processo que envolve a família está ligado a questões de percepções de culpa. É o pior lugar que qualquer ser humano pode se colocar. Se todos estamos em processo evolutivo, se todos temos sombra e luz para resolver, se todos estamos aqui, irmãos de jornada, vivendo esta época, ninguém é mais que ninguém. Então, se todos estamos nisso, não vale a pena, né, tanta dor, ficar ali cultivando, esperando a coisa explodir para você ter coragem para mudar. Decida agora, gente. Sejam corajosos. Tenham coragem de abraçar o bem, o bom e o belo. Se a gente tem coragem de abraçar esse ciclo vicioso do velho, de tanta dor e sofrimento, sem parar, de geração de karma ininterrupta, por que a gente vai esperar o pior acontecer para a gente botar os dois pés no caminho iniciático, né? E é por isso que as pessoas me pedem muito como, né? Então, lembre-se, o desconforto virá, rupturas de rotina vão acontecer, não tem jeito, relacionamentos e padrões vão passar por transformações, não tem jeito, é uma travessia pelo desconhecido, é uma mudança dimensional. Todo mundo, eu quero ir para aquela dimensão mais... Quer ir, mas não quer passar pelo portal, né? Quer ir, mas não quer atravessar a ponte. Quer, mas quer manter tudo do jeito que está. Então, quanto você quer, né? Então, eu queria que vocês pudessem pensar que a experiência do desconhecido, todo mundo já sabe como lidar. Não tenha medo, não. Sabe por quê? Todo mundo agora que anda, não anda, mas todo mundo um dia precisou aprender a andar. E era um território desconhecido. E ninguém saiu andando da noite para o dia, certo? Todo mundo caía, levantava. Todo mundo aprendeu um dia a falar. Todo mundo aprendeu um dia a ler, a escrever e tantas outras coisas mais. E nesse caminho, todos nós tivemos que passar pelos desconfortos para conquistar o próximo passo. Então, o momento agora é este. Qual é o próximo passo evolucional que você quer? Quer mesmo evoluir? Então, para trabalhar esses comos, eu estou criando uma série de encontros presenciais e, logicamente, os workshops virtuais, e também que vai ter as conversas, para que nós possamos trazer na dimensão do conhecimento iniciático, integrado à ciência, o como fazer essa transição. Não é ficar esperando que uma nave vai descer, que vai salvar. Não é isso. É como nós nos tornaremos as novas pessoas que irão criar a nova realidade, né? Não precisamos ter pressa,
Não precisa. Gente, ansiedade, excesso de futuro, é querer controlar o que ainda nem aconteceu. E no processo de ansiedade, você está interferindo na qualidade do que está por vir, porque a ansiedade nos coloca numa condição de pouca clareza. E o que você faz aqui e agora com pouca clareza está reconfigurando o futuro e está escrevendo o seu passado. Nós só temos hoje, vida para hoje. Hoje a gente escreve o passado, dependendo das escolhas que nós fazemos. Hoje a gente interfere no futuro, dependendo das escolhas que fazemos. Escolhas essas que vão impactar em decisões para usar a vida que nos foi confiada para hoje. E nesse hoje está uma sequência de aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora, aqui, agora. Momento a momento, momento a momento, né? Então, olha o seguinte, gente, às vezes as pessoas falam, e você vai ter... Não importa. Não importa o que vai acontecer. Eu só tenho hoje para gastar. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Daqui a 1 hora eu preciso ser melhor do que eu estou sendo agora. Em todos os sentidos, na minha forma de elaborar meu pensar, porque esta é a resistência mais profunda e poderosa que como humanidade nós podemos ter. É assumir a nossa condição divina e poderosíssima de criar e recriar a realidade, que é o que estão tentando fazer de todas as formas que nós não acreditemos nisso. E que nós nos colocamos uns contra os outros como se fossem os maiores inimigos, o que não somos. Somos irmãos em humanidade, aprendendo a ser uma hierarquia espiritual que integra o humano e o divino. É isso que nós estamos. Então, gente, chega de blá, blá, blá. Vamos passar para o saber como, tá certo? Então, saber como é fazer, por exemplo, como nós fizemos agora a nossa harmonização. E eu vou fazer agora com vocês no final também. Nós vamos agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é que nós vamos sustentar a nossa não identidade. Nós vamos sustentar agora uma vivência na nossa harmonização de quem poderemos vir a ser. Porque nós vamos mergulhar no campo de frequência da nossa origem. Eu queria convidá-los para fazer essa vivência nessa harmonização final. Queria nesse momento que vocês respirassem profundamente e tomassem a decisão. Qual decisão? De entrar em contato com aquilo que em você é o real. De entrar em contato com aquilo que em você é a única força capaz de eliminar qualquer vício que exista e que esteja te aprisionando neste momento. Então, vamos agora fechar os olhos. Vamos nos colocar como um campo de força e de unidade. Nós estamos conectados aqui. Se vocês aceitam, tem umas pessoas aqui dizendo que aceitam, nós vamos fazer essa vivência. É uma decisão de entrar em contato com o infinito potencial de cura, de libertação que habita em cada um de nós. Não existe resistência maior para as forças que querem impedir que isso aconteça, certo? Então vamos, movimenta seu pescoço, faça os movimentos que seu corpo pedir nesse momento, alonga, estica os braços, né? Faça seu movimento, sinta-se presente no seu corpo. Esse é o seu avatar, não é aquela figurinha que você coloca lá na internet, não. O seu avatar é esse corpo que foi criado com todas as inteligências cósmicas na gestação de uma forma maravilhosa, com tudo aquilo, cada átomo de cada dimensão para dar a você um veículo
necessário à sua evolução neste ponto da sua jornada. Inspira e expira. Vamos lá. Vamos fechando os olhos. Este avatar, a sua casa, o lugar que você habita, para manifestar a sua dimensão divina na matéria, para dar consciência àquilo que não tem. Nós vamos nesse momento respirar pura e simplesmente o fluxo da vida, que independe da nossa orquestração. Ele nos é confiado cada dia, 24 horas, plenamente. Inspira a vida pura como água cristalina da fonte. Sinta essa vida agora como chegando ao seu corpo, como uma luz líquida que vai permeando todos os caminhos dentro do seu corpo através da sua respiração, através do sistema nervoso, preenchendo o sistema circulatório, equilibrando o sistema ósseo. Veja você sendo preenchido de todas as formas, cada molécula, cada átomo, como miríades de luz da vida pura que nos foi confiada, sem nenhuma interferência. Vá vendo todo o seu corpo internamente sendo preenchido por luz, luz líquida, pura. Esta é a vida que habita em cada um de nós. Que essa luz neste momento leve a cada átomo, molécula, célula, órgão, tecidos, sistemas, funções, a plena e perfeita consciência. Restaurando saúde, perfeição, a memória original de função para cada átomo que em nós permite a manifestação desta vida. Inspira e expira a vida, sua vida. Perceba o seu compasso interno, a sua respiração, deixe a vida regular. Profundidade, pausa e absorção, expansão e irradiação, troca. Criação de um novo espaço de manifestação no vazio. Criação de uma vida plena, divina, perfeita em todas as suas funções. Saudável. Sinta essa vida expandindo-se através de cada poro do seu corpo, restabelecendo os raios de saúde na sua aura.
Eu sou divino, eu sou uma criação divina e eu permaneço eternamente divina na experiência viva das dimensões e da matéria. Inspira e expira. Eu sou a vontade divina sendo cumprida em cada aspecto do meu ser, em cada dimensão de sua manifestação. Eu sou a luz, a pura energia da vida, e interage com cada criação. Criador que em mim habita, fluindo em todo o meu ser, restaurando aqui e agora tudo que em mim necessita ser restaurado na sua função original de perfeição. Eu sou um receptáculo da vida. Eu sou o caminho co-criativo desta mesma vida. Em mim habita toda a inteligência do reino mineral. Nós reverenciamos agora. Em mim habita toda a sabedoria do reino vegetal. E reverenciamos agora. Em mim habita toda a sabedoria do reino animal, que no sistema circulatório se manifesta. Em mim habita a hierarquia espiritual da humanidade em seu pleno desenvolvimento e evolução, integrando o céu e terra, integrando o espiritual com o humano. Em mim esta fusão acontece momento a momento. Eu sou a luz do divino criação, a divina energia da vida almilhando a terra, assegurando a evolução de todo um sistema. Eu sou o agente, o ato e a ação, presentes aqui e agora. Sentimos a luz dentro e fora, até não sentir mais dentro e nem fora. Apenas luz. A divina centelha divina em mim habita. Em mim está. Que ela possa restaurar o equilíbrio dos pensamentos, sentimentos
palavras e ações, momento a momento, a fim de que possamos voltar a ser os co-criadores conscientes do bem, do bom, do belo, assegurando a nossa própria evolução. Inspira e expira, sinta. Sinta a paz do movimento quando conscientemente entramos no fluxo do encontro com o divino em nós. Sinta a sabedoria da vida pulsando em cada átomo, em cada célula, em cada molécula, em todo o seu ser. Restaurando e revitalizando, curando e libertando. Assim é e assim será, no compasso de cada um. Nós somos a nova terra, nós somos as novas pessoas, nós somos a nova realidade acontecendo aqui e agora dentro de nós. Esse é o verdadeiro poder. Inspira e expira. Vai aos poucos, irradiando isso para tudo, para todos. Leve um impulso dessa energia para aqueles que vierem intuitivamente ao seu coração, como lembrança. Direcione essa energia para que essa energia nele possa responder esta pessoa, este lugar, essa condição ou coisa. Inspira e expira. Nós agradecemos por este encontro com a vida em cada um de nós, sentindo, percebendo, experimentando. Eu sou o que eu sou, momento a momento. Inspira e expira, vai aos poucos movimentando as mãos. Respira profundamente, movimenta devagar o pescoço. Lentamente coloque as mãos sobre o seu coração, seu timo. Muita paz, muita luz e até sempre.